Então ele vai fazer a parte dele. A gente faz a nossa e só prende aqui. E aí, enquanto isso, você já quer contar a sua semana? Minha semana... Eu achei que a semana estava terminando emocionante com a minha AstraZeneca. Com a reação da minha AstraZeneca. Mas você quis me superar? Eu não sei brincar, né? Você não sabe brincar, você quis me superar. E aí O caiu... que é isso? É uma competição? Parece que é, né? Peraí, deixa eu mandar. Eu tenho que fazer aquele esquema lá. Ah, não era bom mandar pra você, né? Obrigada. Você Tudo já bem, pode tá mandar aqui, pra né? mim também. Já tem gente chegando aí, né? Já tem? Tem uma galera que vem, né? Tá, eu tô aqui com... Não vamos Boa saber. noite pra quem chegou. Boa noite. Eu vou convidar o Clóvis de novo. Quem sabe um dia ele vem, né? Te visitar. Vem nada. Pra quem E é eu quero esse? que eu só tenho elogios a ele. Meu filósofo do coração. Hoje você tá... Hoje eu pulei umas pessoas. Você viu aqui que eu não tô convidando todo mundo? Não tô reparando. Eu tô pulando. Então tá bom. Tá Entendi. ótimo, já chamou. Eu tomei minha Vou vacina. chamar até a maçonaria. Eu ó. tô Vou até... chamar até a galera da maçonaria. Não tô nem Hoje aí. eu não tô boa, hein? Hoje eu não tô boa. Ah, o mago da alma. Hoje eu tô com dor de cabeça. Ué, a tua E mulher essa está brava, aqui. tá? Fui eu que tinha entrado com informação. Oi, Caio. Boa noite. Tudo bem? Oi, Mayra. Nosso vídeo saiu, Mayra. O nosso vídeo saiu. A Mayra, ela é uma doce falando. Vem mais pra cá, vem mais pra cá. A gente tá meio tô fora. fora. A gente tá meio fora. Hoje eu tô de cobertinha. Vocês encerrando a semana. Cara, vou contar um negócio pra você. Ó, vamos fazer o resumo da semana, né? Eu tô puto com o meu trabalho e tal. Não tô curtindo muito o que tá rolando. E tô numa fase reflexiva. Tem sido da semana reflexiva. Só que hoje foi campeão. Hoje foi parabéns, ó. Parabéns, sexta-feira. O que aconteceu de gostoso? Essa luz mais pra cá, pra me ajudar a ler. É pra me ajudar a ler. Ah, boa. O que aconteceu? Quer que eu arrumo? Não? É que eu pus essa pra você. Na verdade, a qual tá pra você é essa aqui. Continua falando o que aconteceu O que com você, que o aconteceu povo essa já tá semana? curioso. Então eu tô meio chateado e tal. E hoje eu saí com uma puta reflexão que achei muito legal. Eu saí de casa pensando assim... Caracas, quando eu já me senti insatisfeito assim? Eu já me senti satisfeito trabalhando? Aí eu fui pensando, putz, eu tive vários momentos de satisfação, sabe? Eu fiquei satisfeito e tal. Era por questão financeira? E eu descobri que não. Eu falei, era por volume de trabalho? Também não. Eu já tive dias em que eu trabalhei mais, ou lugares que eu trabalhei muito mais. Trabalhava 18 horas por dia, 16 horas por dia. Eu falei, bom, não é dinheiro, porque eu trabalhei numa empresa que me pagava mal, mas eu amava trabalhar, estar lá. Você era a alegria do patrão, né? Devia ser. Trabalhava bem, Voltei ganhava feliz, mal, rindo. feliz. Já trabalhei muito em volume acelerado. Lembrava até assim, pra quem assistiu Akira, assistam Akira. Era tipo Akira, sabe? Aquela coisa assim, puta, trabalhando pesado. Tipo quando o amigo do... Ah, não lembro os nomes. Mas tenta roubar a moto do amigo, aquele que tá começando a ficar doente. Ele tenta roubar a moto do amigo e ele não consegue pilotar. Era bem aquilo, eu me sentia daquele jeito, sabe? Tipo assim, eu tinha que estar num ritmo acelerado e eu tava bem. E eu indo pro trabalho, puta, que saco e tal. Eu falei, não é. É a relação com a equipe, não tá fluindo, a galera não é legal. Não é legal trabalhar com essa gente. Com esse tipo com essa forma de trabalho que eles praticam. É uma empresa que o dono é um chinês. Não é que tal. é essa gente. Oi, Dara. Não, é assim. Na verdade, é um não, essa ambiente... gente é sim, o ambiente não é legal e as pessoas não colaboram, não tem um clima de trabalho em equipe e tal. Quando eu tô assim, eu tenho um hábito péssimo de ouvir o professor Clóvis. Como que eu ouço o professor? Eu comecei ouvindo ele pelas aulas da USP e agora eu estou ouvindo pelas aulas da Unimed BH. Unimed BH. Eu até anotei aqui, porque eu ia falar, ó, Unimed BH. Patrocínio também? Nós elegemos a Unimed BH como nossos patrocinadores agora, porque eles fizeram uma coisa que eu acho
Salide Brasil, que está aí assistindo a gente, muito obrigado. Nossos patrocinadores também que estão aqui. Oh, Salide Brasil, nosso patrocinador. Elegemos você como nosso patrocinador. Muito obrigado. Por que eu gosto tanto desse trabalho da Unimed BH? Não tenho plano de saúde e tal, não tenho nada a ver com a Unimed. Mas a Unimed fez essas palestras com o professor Clóvis, então eu já sou fã do professor Clóvis, para mim assim, adotei ele como meu professor. Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho. E a Unimed fez esse trabalho para os médicos, mas publicou. Então são 13, 14 ou 15 encontros de filosofia que ela divulgou. Eu acho que ela fez coisa que o grupo Anima não fez, Anima Educação, o grupo Cogna, que tem o Croton, que tem o Platos, não fez, que o Edux não fez, a Unimed BH, que não é da área de educação, não é especializada, fez. Por isso. Então, Ele não é especialização dele, não vai ganhar dinheiro com isso. Exato. E aí, óbvio. E aí eu tô nesse pensamento todo e tal. O que acontece hoje no trabalho? Hoje, um pouco antes de a gente chegar aqui, acontece que tem um assalto na empresa, o dono da empresa não está. E quem é tomado como refém? Claro, o cara que parece o dono da empresa, com essa barba, né? Com essa cara de... Então vai, cara no chão, prende com enforca-gato o braço, todo mundo no chão, tal, tentando pegar o dinheiro da empresa. Só que aí, correu tudo bem, ninguém se machucou, tal. Me levaram para a sala do dono da empresa para ver se tinha dinheiro, tal, enfim. Mas aí eu comecei a perceber, então essa reflexão está nessa semana toda, hoje foi um dia muito forte, e hoje eu comecei a ver os vídeos do professor sobre valor e indiferença. E então já é um negócio, sabe, eu gosto da área de psicanálise, né, gosto da área de filosofia também, e o professor Clóvis apresenta um conceito que já mexeu comigo logo de entrada. E ele apresenta um segundo conceito que é de ferrar minha cabeça, porque... nas linhas filosóficas, eu sou atomista. Eu sigo a linha atomista. E eu gosto da linha de Demócrito, eu gosto da linha de Spinoza, eu gosto da linha de Nietzsche. Essa é a minha linha. Sabe? Esse é o meu gosto. Descobri. E aí ele apresenta uma coisa que eu não conhecia, que é antífon. Isso eu não conhecia. Foi aí que começou a pegar. Que ele explica sobre o hospital da alma. E eu, embora estude psicanálise, eu tenho uma questãozinha assim com Freud, que é assim, Freud, você não pensou tudo isso, vai tomar no seu cu. Você não pensou tudo isso. Você não é esse gênio que você está falando. Você não tirou da cartola. Exato, que é aquele conceito de assim, dona. Ninguém cria nada, ninguém cria. Todo mundo transforma. Então... de onde Freud tirou? Exato, isso me incomodava. Embora eu goste do pensamento, eu acho que a psicanálise é do caralho. Ainda mais o fato que ele fez de é o seguinte, ninguém será dono da psicanálise. Ou seja, não vai ter conselho de medicina, não vai ter conselho de psicologia, é um conhecimento aberto. Isso eu acho, assim, do caralho. Não é que nem, por exemplo, a acupuntura. Quer um negócio aberto, mas não, agora só quem tem um curso de medicina, só o conselho de enfermagem, só o que Nietzsche vai chamar de, né, sindicato dos bundões. Não vai ter sindicato do bundão para psicanálise, ou seja, é aberto, quem quiser estudar, que estude. Não tem... Isso eu acho foda, mas ainda faltava um negócio. E aí o professor explica sobre antífon e o hospital da alma, ou seja, um conhecimento de 400 antes da Era Comum. Que já fala do seguinte, para você tratar sua alma só com diálogo, com a conversa investigativa. Eu falei, vai tomar no cu, eu não acredito, achei. Ou seja, calma que ele vai fechar. Agora eu vou começar numa busca fodida de novo, agora eu vou começar a estudar que nem um maluco, Mas por que tudo isso? Porque... é todo esse incômodo que eu estou tendo toda essa semana que culminou nesse assalto, quando rolou esse assalto, depois de ver um pouco desse vídeo, tudo que eu peguei e falei assim, por que eu morreria? Por que eu morreria? Eu não dou muito valor para minha vida, é fato, não sou, um dia a gente conta. Mas por que eu morreria? Eu não morreria por esse chinês. Por essa pessoa eu não morreria. E aí, o que é pior? A gente fez o pagamento na quarta-feira, teve uma mudança e tal.
E eu não recebi. E é normal atrasar salário lá. Assim, é normal eles não se preocuparem com as questões financeiras dos profissionais. Quando passou aquela situação, enquanto estava acontecendo, eu falei assim, caracas, eu estou me expondo como um funcionário que está exposto, né? E eu estou numa posição de exposição. Só é a cara da empresa. O cara chegou lá, olhou para ele. Eu fico imaginando a cena na hora que ele contou. O cara olhando para ele e falando, você! E o pior é que o papo foi de boa. Ele falou, não, o dono da empresa é chinês, eu sou brasileiro. E correr risco por uma pessoa que não dá valor pro trabalho e pro esforço. Porque assim, eu não falo de pagar bem. Pagar bem não... Assim, mas o que é pagar bem? Compromisso. Exato, honrar compromisso. Existe um ditado entre chineses que é muito engraçado, que é assim, a palavra de chinês tem que valer. A palavra de chinês não tem curva. É um ditado que é assim, um chinês tem valor pela sua palavra. É o que a gente usava como conceito do fio do bigode, essas coisas, sabe? Que assim, a palavra tem que valer e não posso falhar com a minha palavra. E aí eu peguei e falei... Mas as novas gerações não levam em consideração então, isso. Não, mais ou menos, porque um dos chineses, que foi o que eu conheci, que me levou para essa empresa, que não é o dono da empresa, que é o investidor da empresa, ele tem essa filosofia, mas o dono da empresa não. E eu olhei para aquilo e falei assim, eu estou me arriscando num lugar que eu não gosto, por pessoas que eu não considero, correndo um risco no lugar deles. Que merda eu estou fazendo? Se eu já tive e foi essa a questão. Se eu já tive... Sim, Dara, a palavra vale um escrito. Mais ou menos, um ditado mais ou menos parecido com esse. Se eu já tive uma vida boa profissional, não financeiramente, mas motivadora, realizadora, por que eu estou me expondo por alguém que eu não valorizo? Que não está na lista das pessoas pelas quais eu morreria. E as pessoas pelas quais eu morreria não enchem a mão, não enchem os dedos de uma mão. E essa pessoa não está nisso. Ou seja... Mas pra gente se dar conta desse tipo de coisa, você tem que estar... Às vezes, acho que é esse o divisor, choque, né? Para você entender e refletir sobre esse assunto. Então, é que isso é um fator, né? Antigamente eu pedia demissão com muita facilidade. Né? Eu me desligava daquilo que não me interessava com muita facilidade. Nessa vez era um esforço de uma tentativa. É a primeira vez que você sofre tentativa de assalto no trabalho? Tentativa? É, tentativa, né? Tentativa. Mas... levaram o meu dinheiro. Não, o dinheiro da minha carteira. Filhos da... Levaram o dinheiro da minha carteira. Isso que é pior. E correu o risco pelo dono, pagou. E ainda paguei. Filha da... Desculpa, eu ri, mas... Não, mas o pior é que depois eu ri também. Depois eu acabei rindo. Até quando... Eu achei que eu tinha feito a semana emocionante. Toda feliz, tomei a minha vacina, minha primeira dose. Você não dormiu essa noite, né? Então, Dara, você perdeu uma parte que eu falei. Você colocou aí, nós somos necessários onde estamos. Eu sigo uma filosofia atomista. Eu sigo uma filosofia de Demócrito, de Spinoza, E é justamente o contrário do que você acabou de escrever, que é nada é por acaso. É tipo, é por acaso. Eu sigo a filosofia completamente avessa ao que você acabou de escrever. Eu sou mais Nietzsche, bem menos Sócrates, bem menos Aristóteles, bem menos Platão. Platão, por exemplo, Demócrito é Demócrito. Eu falo que ele é minha antítese. O pior é que... A gente se dá bem por causa disso. Nossa, nós somos contrários assim, mas num nível... A Dé acorda e fala assim, o universo me trará um bom dia. Eu falei assim, pega a sua felicidade e vai pra lá, deixa eu ser infeliz logo na manhã. 6 graus, às 6 horas da manhã, me deixa ser infeliz. Que sorriso é esse? Você tá sorrindo por quê? Ó o Ricardo. Fala, Rick! Meu, é foda. A gente tem filosofias de vida e forma de interpretar a vida completamente diferente. Completa. Assim, chega a ser um negócio gritante. Se uma pessoa vem pedir conselho pra Débora, é engraçado que ela tem o... Não, vem cá. Pra mim, não pede. Poucas pessoas pedem conselho pra mim. Então, mas aí eu ouço muito o que ele diz, porque tem muita base. Ele fala que a base de tudo aquilo que eu acredito... As fontes o Eduardo tem, eu falo que ele é a fonte. Então, se eu quero saber de onde vem uma filosofia, uma história que alguém contou, ele vai lá na raiz e fala, quem é a primeira pessoa
que falou a respeito desse assunto. Foi lá na época da Arca de Noé. Aí ele me traz toda a história. E isso me dá base e me dá segurança para falar a respeito dos assuntos, né? Bom. Ó, o Caio, mas que semana incrível. Dava um filme maravilhoso. Dava aquele filme Dia de Fúria. Passa num dia só. Descendo do carro e... Nossa, dando porrada em todo mundo. E você dormiu mal à noite também. Já dormiu mal à noite. Mas isso é que eu tô incomodado essa semana, né? Essa semana tá sendo complicado. E eu tremia tanto de febre, e ele falou, para de tremer. O abraço da cura. Eu dei o abraço da cura. Quebrei uma costela. Né? Vamos começar. Gente, vamos falar dos patrocinadores ou não precisa? Não, olha, eu hoje... Olha lá. Edu, e vidas passadas, o que você diz? Vamos não fazer faz uma live a menor sobre diferença. isso depois. Então, por que eu gosto de psicanálise? Não é por causa do pensamento de Freud em si, mas é porque ele leva a uma linha que Jung também vai levar, que Doutor vai levar, que é a seguinte. Vamos supor que exista a vida passada? E daí? Você está vivendo essa? Não faz diferença. Mas eu fui um rei, ou eu fui... Eu fazia umas bagunças com a Deca. Um dia ela foi numa viagem para a França e ela visitou um castelo. E falava assim, nossa, né? A Deca conta muito melhor. E quando ela me contou, ela falou assim, nossa, eu me via naquele castelo, naquela época. Eu falava, eu também estava lá, sabia? Não, foi a Adri que falou. Não, mas você contou pra mim. A Adri falou que ela tava lá, tal, não sei o quê, gente toda romântica lá naquela região. Puxa vida, né? Aí o Eduardo falou, não, eu tava lá também, gente, com vocês. Quando chegaram os... Quando invadiram, ou era o abade que tava... Os cátaros, né? A gente tava lá sobre os cátaros, né? Foi o primeiro que foi decepado. Eu tava na frente, colhendo, passaram a faca na minha cabeça que eu nem vi. Tipo, a gente... Mas eu acho muito legal. É o que eu digo, não faz diferença. Para mim, vida passada não faz diferença, porque no final eu só estou vivendo essa. E eu preciso viver essa. Então, se existe... E daí? Mas você fez muita coisa... Tem que viver bem agora é essa e tem que resolver essa, não tem como. Então, não é nem de rejeitar. É de, olha... Tá... Aquela vida foi vivida. Pode agora até essa... ser, mas... Exato, mas não faz diferença. O que conta é que estamos aqui. Eu já me vi descendo as escadas no castelo de Vermelho. Legal. E sabe onde eu já me vi? Em um sonho? Num puteiro. É muito mais perto. Não, eu tive um sonho que era um puteiro de pedra. Achava tão bonito. Nunca... Golden Retriever. O que é aquele Marley e eu? Quando eu falo que para as pessoas que na vida passada eu era um Golden Retriever, ninguém acredita. Pô, se a pessoa pode ter sido um rei, uma rainha, um vassalo, pode ser um Golden Retriever. Eu falo pra Dé, eu não era do topo. Eu não era eu era zoado. Eu era do povo. Eu era zoado. E continuou. E tamo aí, ó. Vamos falar dos nossos patrocinadores os patrocinadores que nós eleitos escolhemos para nós. Né? Não é que a gente ganha dinheiro com isso. Então, nossos patrocinadores, vamos agradecer ao Por Mulheres Mais Felizes. É o quê? Eu quero sonhar voltando no Clube das Mulheres. No Clube das Mulheres? Realiza esse sonho, Dari. Não sonha não, vai. Deixa o Covidão acabar, mas não sonha não, vai e realiza, porque... como diz o Eduardo, a vida é uma só. E é essa aqui. Porque na próxima vida, se falar assim, na vida passada eu fui, agora se falar na vida passada eu quis... Nessa eu sou e na próxima eu serei uma freira. Pronto. Aí já compensa tudo, equilíbrio. Isso é pra dar equilíbrio. Nossa, ele deve estar muito desbalanceado. Na vida passada eu quis, nessa eu fui, na que vem eu dou uma compensada. Olha quem chegou. Olha quem chegou, nosso patrocinador que nós elegemos. Parabéns! Começa por ele. Então, Instituto Social Simone Silva, a nossa Carlinha tá aí. Beijo, Carla. Saudade de você, mas não tanto o suficiente pra gente se encontrar. Ela é a nossa eleita, ela é a nossa patrocinadora, porque nós queremos que ela nos patrocine, ela não precisa dar nada, só precisa existir. Só precisa existir. Essa semana, na quinta-feira, nós não fizemos encontro na quinta, porque ontem Débora Elaine estava no Por Mulheres Mais Felizes. Carla também, no Instituto, também estava lá. Então, faz parte do Por Mulheres Mais Felizes também, a Carlinha. Outro patrocinador é o Por Mulheres Mais Felizes. Carla, manda um beijo pro seu
pro seu irmão, que eu não vi o Clodão falar o Clodão, eu não vi a live dele. Vamos mandar um beijo também pro Chá Preto, pra Alexandra Lohaz e pro Isupério, por quê? Nós elegemos ele pessoas gratas. Existem os não gratas e os gratas. Nós gostamos deles. Eu gosto. DéboraCampos.com.br é a nossa patrocinadora. Mas tem fazer sim. Valeu, tô pagando o site todo mês. Tá? Então, ó, DéboraCampos.com.br. Na verdade, ela é nossa patrocinadora por quê? Quando a Dé faz pão aqui e ela faz a mais na forma, a gente come. Então é a nossa patrocinadora mesmo. Hoje, foi bom você lembrar. Fiz hoje um pão, gente, um pão doce, sem glúten, de chocolate com passas. Ficou bom, hein? Foi uma cliente que pediu e ficou bom. Bom, passas no pão é melhor do que no arroz. Então, ou na Você gosta maionese. de panetone? Vontade de comer panetone. Então, no panetone, no doce. Doce com doce. Não, né? Sem palhaçada. É que nem colocar maçã na maionese. Pra quê? É gostoso, dá ferrar, né? Minha mãe põe. Ela tá errada. Nossa, mãe. Vontade de comer maionese. Tá vendo? Não há idade pra estar errado. A Polieducop é nossa patrocinadora. Não nos dá nada, mas nós damos nosso amor. Quem mais? A SIG Terapias, que vai sair vídeo. Eles já colocaram um vídeo, na verdade, eu fazendo pergunta pra Mayra. Mayra, ó, o vídeo é maravilhoso porque assim, eu fazendo pergunta, parece que eu tô chegando correndo do trem, sabe? Quando você tá atrasado, chegando na aula e assim vai ser, é o seu nome. E a Mayra responde assim, tipo, Eduardo, como você comenta? Com a face mais tranquila Nossa, do universo. Parece que mas a mente dela deve estar fazendo assim. O médico e o monstro, sabe? A médica, linda. Mayra, eu amo você. Eu amo ver você interagindo com o Eduardo. Gente do céu, é a única pessoa... A única pessoa que manda eu me ferrar com classe. É tão bonitinha, ela fala assim, Eduardo, você não vai falar isso agora, vai se ferrar, né? Eu falo, porque ela é da minha linha, entendeu? Ela é da linha tipo, mas olha o sol. O sol brilha para inteligência tudo. emocional, não é aquela na paulada. Não. Tá bom, Dara. Teremos receita. Edu e Débora, qual é o tema de hoje? Eu perdi o começo. Ricardo. 7º encontro. Nós estamos no 7º encontro e o Eduardo hoje está animado porque a nossa semana foi punk e a gente ainda não começou. Mas a gente vai falar... Isso. Vamos para o capítulo 1. Mostrou. Do livro História Geral da África da Unesco. Então, também é nosso aqui, patrocinador. A Unesco, elegemos a Unesco nossa patrocinadora. Então, Ricardo, você está atrasado 7 aulas. Você começou o curso, é a rechamada. É nada, ele falou assim, vou esperar, vou ficar lendo o prefácio. Vou logo pro capítulo 1. Aí ele já foi direto pro capítulo 1. Filho da mãe. O Ricardo é árabe. Ele me contou, ele tem traços árabes, esse safado. Ó. Carcamano. Olha os estereótipos. Mas com o Ricardo pode, porque a gente deu aula junto no Senac. E só o Ricardo... Rick, você viu eu dançando em cima da mesa na sala dos professores? Eu não lembro se você viu. Essa parte você não vai ser contratado. Mas foi no Senac Consolação. Senac Consolação acho que já até faliu. Não, virou um prédio da diretoria. O clima era tão bom que virou prédio da diretoria. Então, olha como a gente deixou um ambiente limpo. Ô Dara, você que gosta, limpezas energéticas, a gente fazia a dança da limpeza em cima da mesa, 11 da noite. Aí, Dara, era o Clube das Mulheres. Era. Caraca, homem dançando em cima da mesa era o Clube das Mulheres. É verdade. Eduardo, 23 minutos de live. Eu fui assaltado hoje, em nome da empresa ainda. Eu fui assaltado em nome da empresa. Marcas ainda dos Olha, ficou a marca do enforca gato no braço. A Fabiola mandou mensagem pra saber, né? Você tá bem? Tá ótimo. A Fabiola foi a única mulher. Ela foi a única mulher que teve que deitar no chão lá de costas. Ó, o Ricardo falando, com as luzes piscando. Nossa, vocês ficavam assim no interruptor? O Creaço ficava acendendo e apagando. Nossa, que história. Olha que história. Isso, sabe o que era? Adulto depois de dar aula. Olha como é que a gente ficava na sala dos docentes. Virava criança. Nossa, pior. Pior que isso, porque criança ainda tem limite, né? O adulto dá limite. Só que adulto quem vai dar limite. Adulto não tem limite. Vamos lá. Capítulo 1. A evolução da historiografia da África. Caraca, chegamos. Demorou. A evolução da historiografia da África. Agora entramos na África. Vamos lá? Posso começar?
Os primeiros trabalhos sobre a história da África são tão antigos quanto o início da história escrita. Os historiadores do Velho Mundo Mediterrâneo e os da civilização islâmica medieval tomaram como quadro de referência o conjunto do mundo conhecido, que pretendia uma considerável porção da África. A África ao norte do Saara era parte integrante dessas duas civilizações e seu passado constituía um dos centros de interesse dos historiadores. Do mesmo modo que o passado da Europa Meridional ou o do Oriente Próximo, a história do norte da África continuou a ser parte essencial dos estudos históricos até a expansão do Império Otomano no século XVI. Por que toda vez que você olha um número romano, você lembra do meu irmão? Eu lembro na hora. Caraca, não. Nanandi! Bem-vindo! Nanandi. Sim, é saudade. Saudade mesmo. Quando você vier pra São Paulo, depois que tiver todo mundo vacinado. Xande, você é ó. Saudade de você de verdade. Xande tava montando pensão. É uma pousada. Pousada. A Ilha Comprida. Ilha do Mel? Ilha das Comprida, Flores? Né? Para. Acho que a Ilha Comprida. Depois você fala aí, Nanandi, da pousada. Ó, antes de continuar, a gente já começou sobre a historiografia da África e já começamos a ter referências importantes. Império Otomano, uma boa referência. A gente está muito acostumado com o Império Inglês. A gente vai conhecer agora impérios que são do sul da Ásia, do subcontinente indiano, impérios do norte da Europa ou do leste da Europa. Então agora nós veremos outros impérios além dos impérios europeus. Então vale muito a pena. O otomano é de onde? O otomano compreende o Levante, que vai da Síria, que vai... ele podia falar continente a região africano, arábica. Poderia, mas o cara ele é... A região arábica ali que vai do norte da África até pelo menos próximo da Índia. Então o Império Otomano vai ter uma referência ali. Tem ligação com os impérios árabes, que são outros impérios que vão aparecer aqui. Mas é muito forte porque ele tem a relação islâmica. Então ele traz uma referência de cultura e de conservação da história e de estudo muito diferente da europeia. Só por isso já ganhou você. Nossa, para quem conversou com a Roda fala algumas coisas que são muito confirmadas. Bom, muito da evolução do conhecimento passou pelas mãos árabes e pelas mãos muçulmanas. Isso não é falado porque nós vemos de uma cultura cristã. Não quer dizer que foi sempre, nossa, um mar de rosas. Assim como o medievo foi muito importante para a Idade da Luz, para a Era do Iluminismo, onde teve muita evolução, o conhecimento árabe, o conhecimento muçulmano e esses impérios foram muito importantes. Trouxeram, assim, evolução num nível ascendente sem igual. E muito do que a gente acha que é evolução europeia, conhecimento europeu, é uma cópia de 800 anos, de 1000 anos de desenvolvimento que já existia dos árabes ou dos chineses. Tem muita coisa que foi roubada porque a gente não tinha acesso e porque dá para fechar essa linha de conhecimento. Os caras copiavam na caruda. E hoje Nossa todo Senhora. mundo sabe que, como você disse no começo da live, para quem perdeu, nada é novo debaixo do sol. Nada é novo. A psicanálise surgiu há 400 antes da Era Comum. Mas foi o Freud que finalizou o negócio, então... Ele levou a fama. Ele levou a fama. Após a expedição de Napoleão Bonaparte ao Egito em 1798, o norte da África tornou-se novamente um campo de estudos que os historiadores não podiam negligenciar. Com a expansão do poder colonial europeu nessa parte da África, após a conquista de Argel pelos franceses em 1830 e a ocupação do Egito pelos britânicos em 1882, um ponto de vista europeu colonialista passou a dominar os trabalhos sobre a história da porção norte da África.
No entanto, a partir de 1930, o movimento modernizador do Islã, o desenvolvimento da instituição de estilo europeu nas colônias da África do Norte e o nascimento dos movimentos nacionalistas norte-africanos começaram a combinar-se para dar origem à escola autóctones de história que produziam obras não apenas em árabe, mas também em francês e inglês, restabelecendo assim o equilíbrio nos estudos históricos dessa região do continente. Assim sendo, o presente capítulo preocupar-se-á, sobretudo, com a historiografia da África Ocidental, Central, Oriental e Meridional. Ainda que nem os historiadores clássicos, nem os historiadores islâmicos medievais tenham considerado a África tropical como destituída de interesse, seus horizontes estavam limitados pela escassez de contatos que podiam estabelecer com ela, seja através do Saara em direção à Etiópia ou o Bilad al-Sudã, seja ao longo da costa do Mar Vermelho e do Oceano Índico, até os limites que a navegação de monções permitia atingir. As informações fornecidas pelos antigos autores, no que se refere mais particularmente à África Ocidental, eram raras e esporádicas. Heródoto, Manetão, Plínio, o Velho, Estrabão e alguns outros descrevem apenas umas poucas viagens através do Saara, ou breves incursões marítimas ao longo da costa atlântica, sendo a autenticidade de alguns desses relatos objeto de animadas discussões entre especialistas. As informações... É porque eles dão uma viajada? As informações clássicas a respeito do Mar Vermelho e do Oceano Índico têm um fundamento mais sólido, pois é certo que os mercadores mediterrâneos, ou ao menos os alexandrinos, comerciavam nessas costas. O périplo do mar da Eritreia, mais ou menos no ano mais 100, e as obras de Cláudio Ptolomeu, por volta do ano mais 50, embora a versão que chegou até nós pareça referir-se sobretudo ao ano mais 400 aproximadamente, e de Cosmas Indiocopleustes, referindo-se sobretudo ao ano mais 400 aproximadamente. Mais 647. Constituem ainda as principais fontes da história antiga da África Oriental. Eu achei legal essa parte aqui. Fala um pouquinho a respeito disso. Primeiro, a Fabiola entrou. Oi, Fabiola. Oi, Fabiola. Que emoção, hein? E, que privilégio. Os dois amarradinhos. E a Fabiola é a única mulher lá. Puta merda. O que eu posso dizer? É que agora isso daqui tá batendo forte pra mim, porque agora eu vou retomar esse estudo de filosofia e vou pegar alguns pensadores ou historiadores antigos, né? E aí ele começa a trazer, por exemplo, nomes como obra ligada a Heródoto, a Plínio, Estrabão, que são autores que registram esse trânsito de informação. E por que isso é legal de ler aqui? Existe um conceito, para quem gosta um pouco de estudar história, que é o seguinte: aonde houve comércio, houve troca de conhecimento e houve troca de informação. E a gente está falando de um ponto onde há muito comércio, que é o norte da África, e aí a gente vai falar do chifre africano, que vai pegar da Etiópia, vai pegar da Somália, da atual Etiópia e Somália, vai passar pelo Sudão, vai subir pelo Egito, mas também vai pegar o outro lado, que vai pegar Marrocos, vai pegar as duas entradas para a Europa e para o continente asiático, que era uma área de muito trânsito e pegar muita o globo, troca. Né, conforme ele for falando assim, eu vou mostrando no mapa para vocês. Quer que eu pego? Não, termina aqui, termina o raciocínio. Peraí. Ele vai pegar o globo para mostrar, porque eu falei, quando ele vai falando a respeito dos lugares, nem todo mundo tem noção do que você está falando. É verdade. Então seria bom... Não, mas é muito legal para vocês verem que, Será que dá? Dá sim, Então aqui, a gente vai chegar aqui na parte da África. Ótimo. Então, se vocês olharem aqui, a gente vai ter
esse trânsito através da Argélia. Deixa eu ver se aqui eu estou mostrando a Argélia certo para vocês. Então a gente vai ter aqui o trânsito da Argélia, Marrocos, Mauritânia, mas principalmente aqui Tunísia, Líbia. Então toda essa área aqui vem para Egito. Aqui no Egito a gente vai ter a Eritreia, Djibouti, Sudão. São áreas muito próximas de trânsito e de troca. Aqui para fazer o trânsito com a Ásia. E aí a gente vai ter Kuwait, Iraque, Jordânia, Arábia, Irã, e aqui Irã, Afeganistão, Paquistão e Índia, subcontinente indiano. Se a gente voltar, a gente está subindo aqui por Palestina, Líbano, Síria, Turquia, chegamos na Europa. Se nós viemos pelo Marrocos, Mauritânia, Marrocos, Argélia, que foi tomado pelos franceses, Tunísia e Líbia, a gente está subindo pela Espanha, Portugal e França, para a Europa também. Essas áreas de trânsito são áreas de muito comércio. Então, a área de muita troca de informação e de conhecimento. Por que é legal saber isso? Nós sabemos que nossa próxima aula teremos o Globo, sempre. Agora a gente já deixa. O Catar, olha, que lindo. A Dara gostou, pequenininho. Do globinho. Meu sonho de consumo era ter um globo, aí eu ganhei da Adriana. Olha que legal, o Rick falando, ó, meu bisavô nasceu no Egito e a minha avó no Catar. A família do meu avô migrou para o Catar. Legal. É uma área de muito trânsito e de muita troca. No começo das obras da História Geral da África, eles falam que muito do trânsito ali era porque, primeiro, o lugar era de difícil convivência, ou seja, de difícil assentamento. A África toda é muito grande, mas ela mantinha as pessoas extremamente espalhadas e havia uma necessidade de trânsito. Aonde há rio, aonde há lago, onde há água potável, há assentamentos. E há grandes áreas de rios, tanto na parte próxima do Iraque e do Irã, como na subida do Nilo, que vai descer até o Sudão. Então, além de trânsito, era muito mais fácil parar ali. Naturalmente, a troca ficaria mais fácil, os comércios ficariam mais fáceis. Então, a subida da Média África, da Etiópia, do Quênia, para essa região, fazia com que populações locais trouxessem todo o seu conhecimento, sua cultura e seus materiais para regiões que não eram mais locais, que eram regiões onde hoje nós chamaríamos de globais, porque o trânsito global era por ali, e era por terra, né? Ou pela costa, onde havia navegação. A navegação. Posso continuar? Pode, os autores. Os autores árabes eram mais bem informados. Ai, eu amo isso. É muito legal saber isso. Realmente, as histórias e as culturas árabes são muito fortes. Bastante trânsito. Ó, o Ricardo, bastante trânsito. A minha avó falava que as pessoas circulavam bastante naquela região. Sim, e pessoas de muitos outros países. Eu não sei se vocês já repararam, mas lugares onde tem aeroportos, cidades onde tem aeroportos e trânsito internacional, tendem a desenvolver um pouco mais culturas múltiplas, ou seja, culturas de múltiplas regiões, várias culturas, várias paradas. O nível de pensamento muda porque você tem acesso a outros pensamentos. Então, você está conversando com uma pessoa que está vindo do Chad, você está conversando com uma pessoa que está vindo do Paquistão, uma pessoa que está vindo da Rússia. Legal morar perto do aeroporto, né? Você tem conhecimento com o mundo todo, oferece sua casa de pensão, Airbnb. Você tem contato com todo mundo. Meu sonho era isso, era receber pessoas de outros países para se hospedarem aqui. Olha, nessa época, ou seja, por volta... E aí a gente vai pegar antes de Cristo ainda, e vamos pegar, sei lá, até 1800, mais ou menos 1900. Como o trânsito era feito muito mais por navegação, então essas regiões são regiões de portos, e muito mais por terra, esses lugares eram a biblioteca do mundo. Era a biblioteca onde se transmitia conhecimento e onde se trocava aquilo que o mundo todo tinha. Ou seja, tudo que havia no mundo chegava nesse lugar. Por quê? Porque era o lugar onde todos estavam, onde há comércio, a troca de conhecimento e a troca de cultura. A Biblioteca de Alexandria não foi o que foi se não fosse toda essa troca. E os relatos que a gente tem, por exemplo, de
de navegadores ou de exploradores sempre passam pelas rotas comerciais, que é onde você tem informação de para onde você pode ir. Então não é acaso esses aeroportos, esses lugares, assim como os pontos de rota de navegação de portos também eram estratégicos, né? Sempre Começando foram. pelos portos, depois aeroportos. Sim, sempre foram e serão. Comércio move o mundo mesmo, mas não é só o dinheiro. Ele move o mundo, ele faz a troca, porque as pessoas têm que conversar. Né? E por isso que é muito dito que o comércio é a melhor ferramenta de conhecimento e de expansão, porque é nessa troca, é nesse contato com o novo que você começa a ter ideias novas, a percepções de vida e de mundo. A mente abre, né? Exatamente. Os autores árabes eram mais bem informados, uma vez que em sua época a utilização do camelo pelos povos do Saara havia facilitado o estabelecimento de um comércio regular com a África Ocidental e a instalação de negociantes norte-africanos nas principais cidades do Sudão Ocidental. Por outro lado, o comércio com a parte ocidental do Oceano Índico tinha se desenvolvido a tal ponto que um número considerável de mercadores da Arábia e do Oriente Próximo se instalara ao longo da costa oriental da África. Assim, as obras de homens como Al-Masudi, que morreu por volta de mais 950, Al-Bakri, 1029 a 1094, Al-Idrisi, 1154, Yakut, cerca de 1200, Abul Fida, 1273 a 1331, Al-Umari, 1301 a 1349, Ibn Battuta, de 1304 a 1369, e Hassan bin Mohammed al-Qussan, conhecido na Europa pelo nome de Leão ou Africano, 1494 a 1552 aproximadamente, são de grande importância para a reconstrução da história da África, em particular a do Sudão Ocidental e Central, durante o período compreendido entre os séculos 9 e 15. No entanto, por mais úteis que sejam essas obras para os historiadores modernos, pairam dúvidas de que possamos incluir alguns desses autores ou de seus predecessores clássicos entre os principais historiadores da África. O essencial da contribuição de cada um deles consiste numa descrição das regiões da África a partir das informações que puderam recolher na época em que escreveram. Não existe nenhum estudo sistemático sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo e que constituem o verdadeiro objetivo do historiador. Aliás, tal descrição nem chega a ser realmente sincrônica, pois se é verdade que uma parte das informações pode ser contemporânea, outras delas, embora pudessem ainda ser consideradas verdadeiras na época em que o autor vivia, muitas vezes poderiam ser provenientes de relatos mais antigos. Além disso, essas obras representam o inconveniente de que, em geral, não há nenhum meio de avaliar a autoridade da informação, de saber, por exemplo, se o autor a obteve por sua observação pessoal ou a partir da observação direta de um contemporâneo, ou se ele simplesmente relata rumores correntes na época ou a opinião de autores antigos. Leão, o africano, constitui um exemplo interessante desse problema. Assim como Ibn Battuta, ele próprio viajou pela África, mas ao contrário deste, não se pôde afirmar com certeza que todas as informações que ele nos fornece tenham provindo de suas observações pessoais. Talvez fosse útil relembrar aqui que o termo história não deixa de ser ambíguo. Atualmente pode ser definido como um relato metódico dos acontecimentos de um determinado período, mas pode também ser o sentido mais antigo de descrição sistemática de fenômenos naturais.
É essencialmente nessa acepção que ele é empregado no título em inglês da obra de Leão o Africano, Léo Africanus, a Geographical History of Africa, em francês, Description de... Em francês. Description de l'Afrique. Description de l'Afrique. Isso, tem um... Significado que só permanece hoje na ultrapassada expressão História Natural, que, aliás, era o título da obra de Plínio. Entre os primeiros historiadores da África, porém, encontra-se um muito importante, um grande historiador no sentido amplo do termo. Referimos-nos a Ibn Khaldun, 1332 a 1406, que, se fosse mais conhecido pelos especialistas ocidentais, poderia legitimamente roubar de Heródoto o título de pai da história. Ibn Khaldun era um norte-africano nascido em Tunis. Uma parte de sua obra é consagrada à África e às relações com os outros povos do Mediterrâneo e do Oriente Próximo. Da compreensão dessas relações, ele induziu uma concepção que faz da história um fenômeno cíclico, no qual os nômades das estepes e dos desertos conquistam as terras aráveis dos povos sedentários e aí estabelecem vastos reinos, que depois de cerca de 3 gerações perdem sua vitalidade e se tornam vítimas de novas invasões de nômades. Trata-se, sem dúvida, de um bom modelo para grande parte da história do norte da África e um importante historiador, Mark Bloch, utilizou para sua brilhante explicação da história da Europa no início da Idade Média. Ora, Ibn Khaldun distingue-se de seus contemporâneos não somente por ter concebido uma filosofia da história, mas também, e talvez principalmente, por não ter, como os demais, atribuído o mesmo peso e o mesmo valor a todo fragmento de informação que pudesse encontrar sobre o passado. Acreditava que era preciso aproximar-se de verdade, passo a passo, através da crítica e da comparação. Ibn Khaldun é realmente um historiador muito moderno e é a ele que devemos o que se pode considerar quase como a história da África tropical em sentido moderno. Na qualidade de norte-africano e também pelo fato de ter trabalhado, a despeito da novidade de sua filosofia e de seu método, no quadro com o que ocorria no outro lado do Saara. No quadro das antigas tradições mediterrâneas e islâmicas, ele não deixou de se preocupar com o que ocorria no outro lado do Saara. Assim, um dos capítulos de sua obra é uma história do Império do Mali, que na época em que ele viveu atingia seu auge. Esse capítulo é parcialmente fundamentado na tradição oral da época e, por essa razão, permanece até hoje como uma das bases essenciais da história deste grande estado africano. Nenhum estado vasto e poderoso como o Mali, nem mesmo os estados de menor importância como os primeiros reinados Hausa ou as cidades independentes da costa oriental da África podiam manter sua identidade ou sua integridade sem uma tradição reconhecida relativa à sua fundação ou ao seu desenvolvimento. Quando o Islã atravessou o Saara e se expandiu ao longo da costa oriental, trazendo consigo a escrita árabe, os negros africanos passaram a utilizar textos escritos ao lado dos documentos orais de que já dispunham para conservar sua história. Os mais elaborados dentre esses primeiros exemplos de obras de história atualmente conhecidos são provavelmente o Tariq al-Sudan e o Tariq el-Fatash, ambos escritos em Tombuctu, principalmente no século XVII.
Nos dois casos, os autores fazem um relato dos acontecimentos de sua época e do período imediatamente anterior, com muitos detalhes e sem omitir a análise e a interpretação. Mas antecedendo esses relatos críticos, há também uma evocação das tradições orais relativas ao período mais antigo. Dessa forma, o resultado não é somente uma história do Império Songhai, da sua conquista e dominação pelos marroquinos, mas também uma tentativa de determinar o que era importante na história pregressa da região, sobretudo nos antigos impérios de Gana e do Mali. Em função disso, é importante distinguir que Tariq de Tombouctou e de outras obras históricas escritas em árabe pelos africanos, tais como as conhecidas pelos nomes de Crônicas de Kano e Crônica de Kilwa. Estes últimos nos fornecem somente anotações diretas, por escrito, de tradições que até então eram, sem dúvida alguma, transmitidas oralmente. Embora uma versão da Crônicas de Kilwa pareça ter sido utilizada pelo historiador português de Barros do século 16, não há nada que prove que a Crônica de Kano tenha existido antes do início do século XIX. É interessante notar que as crônicas dessa natureza escritas em árabe não se limitam necessariamente às regiões da África, que foram inteiramente islamizadas. Assim, o centro da cultura Gana produziu sua Crônica de Gonja, Kitab al-Gunja, no século XVIII, e as recentes pesquisas de especialistas como Ivor Ilks revelaram centenas de exemplos de manuscritos árabes provenientes dessa região e de regiões vizinhas. Por outro lado, é preciso não esquecer que uma parte da África tropical, a atual Etiópia, possuía sua própria língua semítica, inicialmente o guedês e mais tarde o amárico, na qual uma tradição literária foi preservada e desenvolvida durante quase 2000 anos. Sem dúvida nenhuma, essa tradição produziu outras obras, já no século XIV, das quais um exemplo é a História das Guerras, de Amda Sion. As obras históricas escritas em outras línguas africanas, como o Hausa e o Swahili, distintas das escritas em árabe clássico, importado, mas utilizando sua escrita, só aparecem no século XIX. No século XV, os europeus começaram a entrar em contato com as regiões costeiras da África tropical, fato que desencadeou a produção de obras literárias que constituem preciosas fontes de estudo para os historiadores modernos. 4 regiões da África tropical foram objeto de particular atenção: a costa da Guiné na África Ocidental, a região do Baixo Zaire e de Angola, o Vale do Zambeze e as terras altas vizinhas, e por fim a Etiópia. Nessas regiões, durante os séculos XVI e XVII, houve uma considerável penetração em direção ao interior, mas como no caso dos escritores antigos, clássicos ou árabes, o resultado não foi sempre e, em geral, não de forma imediata, a produção de obras de história da África. A costa da Guiné foi a primeira região da África tropical descoberta pelos europeus. Ela foi o tema de toda uma série de obras a partir de 1460, aproximadamente, cada mosto, até o início do século XVIII, Barbotte e Bosman. Uma boa parte desse material é de grande valor histórico, porque fornece testemunhos diretos e datados, graças aos quais podem se situar várias outras relações de caráter histórico. Há também
nessas obras abundante material histórico, entendido como não contemporâneo, sobretudo em Dapper, de 1688, que, ao contrário da maioria dos demais autores, não era um observador direto, mas apenas um compilador de relatos alheios. Porém, o objetivo essencial de todos esses autores era mais escrever a situação contemporânea do que fazer história. E é somente agora, depois de uma boa parte da história da África Ocidental foi reconstituída, que podemos avaliar corretamente muitas das afirmações que eles fizeram. Nas outras regiões que despertaram o interesse dos europeus nos séculos XVI e XVII, a situação era um pouco diferente. Isso talvez se deva ao fato de terem sido o campo de atividades dos primeiros esforços missionários, ao passo que o principal motor das atividades europeias na Guiné foi sempre o comércio. Enquanto os africanos forneciam as mercadorias que os europeus desejavam comprar, como era em geral no caso da Guiné, os comerciantes não se sentiam impelidos a mudar a sociedade africana. Eles se contentavam em observá-la. Os missionários, ao contrário, sentiam-se obrigados a tentar alterar o que encontravam e, nessas condições, um certo grau de conhecimento da história da África poderia ser-lhes útil. Na Etiópia, as bases já existiam. Podia-se aprender o guês e aperfeiçoar seu estudo, bem como utilizar as crônicas e outros escritos nessa língua. Obras históricas sobre a Etiópia foram elaboradas por dois eminentes pioneiros entre os missionários, Pedro Paes, morto em 1622, e Manuel de Almeida, de 1569 a 1649. E uma história completa foi escrita por um dos primeiros orientalistas da Europa, Iob Ludolf, 1634 a 1704, no Baixo Vale do Congo e em Angola, assim como no Vale de Zambeze e em suas imediações. Os interesses comerciais eram provavelmente mais fortes que os da evangelização. Ocorre, porém, que em conjunto a sociedade africana tradicional não estava disposta a fornecer aos europeus o que eles desejavam, a não ser que sofresse pressões consideráveis. O resultado é que ela foi obrigada a mudar de modo tão drástico que mesmo os ensaios descritivos dificilmente podiam deixar de ser em parte históricos. De fato, importantes elementos de história podem ser encontrados em livros de autores como Pigafetta e Lopes, 1591, e Cavazzi, 1687. E em 1681, Cadornega publicou uma história das guerras angolanas. Parou porque nós estamos com 57 já, né? É. E aí agora tem coisa aí que eu sei que você quer dar uma... Ai, caraca, não. Putz, nem sei por onde começar, porque eu acho que o primeiro ponto que bate aqui, e que é muito legal de saber, é que, contrário do que se diz, a África, por exemplo, nas áreas como a Etiópia, já tinha uma escrita e um relato histórico da sua história, e também uma troca de cultura que possibilitaria que os europeus, caso quisessem, aprendessem, além de ensinar a sua língua, aprendessem a língua e a cultura local. Nas regiões onde havia comércio, e esse ponto eu acho maravilhoso, não houve e normalmente não há uma tentativa de mudança de cultura. Engraçado isso, né? Mas os caras se contentavam em passar lá, eu quero comprar esse material de vocês. A vida de vocês é assim, vocês adoram tal e tal Deus. Beleza, tchau, até mais. Estamos de boa. Mas nas regiões onde não havia troca, havia a evangelização. A catequização do povo, a tentativa da mudança dos hábitos religiosos e culturais e religiosos. Exatamente. Esse ponto eu acho que é fantástico.
Comentários, pessoas. Nós vamos embora, porque eu também já estou com febre. Ela ainda tá sob efeitos da vacina. Ela já tomou a vacina. A primeira dose. A ideia já tá, ó. Mas você é a semana que vem já, viu? Preciso ver, né? Não, precisa ver não. Não, eu preciso acompanhar pra saber. Você pode segunda-feira, eu já começo. Será? Eu vi no rádio. Olha, eu não vejo TV e não ouço rádio, ó a merda. Só Clóvis de Barros Filho. Recomendo, hein? Eu tô ouvindo agora a aula que ele dá sobre valor e indiferença. Eu sou... E, Dara, para você que gosta, ó, ele já apresenta a filosofia dos malditos, que são os filósofos que tiveram suas obras queimadas. Dentre eles estão os filósofos que eu gosto. Antífon, que vai começar a falar agora, existe uma obra sobre ele, e Demócrito. Eu sou fã de Demócrito, sou fã do pensamento de Demócrito. Depois você põe esse material lá aí na sua página, né? Pra gente poder acompanhar até o Clóvis. Sim, vale a pena, hein? Vale a pena. É uma linha de pensamento diferente. Bom, eles falavam sobre átomos, né? Antífon falava sobre que nós somos feitos de vazio também. E assim como nós somos feitos de vazio, os nossos pensamentos também podem aparecer e sumir, porque eles podem estar vazios ou podem estar presentes. Filosofia pura. Do que ele está falando? Ele está falando do inconsciente. Uhum. O pensamento que está presente, o pensamento que eu tenho, mas que está acontecendo por trás, está acontecendo no que ele considera o vazio. E de uma certa forma naquele lugar que eu não consigo pôr luz. Olha, Instituto Social Simone Silva disse que está aprendendo muito conosco. E nós estamos aprendendo muito com vocês também. Os comentários de vocês foram ótimos. Vocês encheram de comentários. Ficou um negócio maluco. Obrigada por terem compartilhado em plena sexta-feira à noite. Nossa. Né? Estão aqui com a gente. É verdade. Sexta-feira à noite vocês podiam estar na balada, vocês podiam estar saindo para beber, lamber pessoas na rua, vocês podiam estar fazendo tanta coisa, mas estão aqui. Dara no Clube das Mulheres. Dara, louca, enlouquecida agora, pegando aquela camiseta suada do cara que entrou de bombeiro. Mas, enfim, estamos aqui. É isso aí. Estamos indo, né, amor? Obrigada, gente. Bom descanso para vocês. Fiquem bem. Semana que vem nós estamos de volta com o Globo, tá? Agora sempre teremos Globo. Sempre teremos o Globo, porque o Eduardo é um típico professor que gosta do material didático. É aquele professor que gosta do material didático na sala. E o não convencional. O Rick acho que não chegou a pegar. Mas as aulas eram tão não convencionais que um dia chegou um professor da outra sala e falou assim: Eduardo, eu queria pedir um favor, isso no meio da aula, no meio da sala. Falou: eu queria pedir para vocês pararem de rir um pouco, porque a turma da minha sala está perguntando por que eles riem tanto. Que merda. A gente teve que parar de rir. E era aula. Beijo. Galera, bom demais, tá? Falar com vocês. Riam muito esse final de semana. Aproveitem. Beijo.